reunidos naquele trecinho, lá nessa casa, e na casa de uma das filhas, do nosso pai, Elito, né? E nós apresentamos uma homenagem, né, para ele, para o seu, não para o seu, né, para a sua melhor idade. Eu tenho uma mensagem que é para todos nós, como homens, como família. O trabalho da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais longe. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno, e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria se firmar assim. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas desencostadas. Ela nunca foi mais capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado de esforço e é necessário a borboleta para passar através da pequena abertura era um modo que Deus fazia com que o fluido do fogo da borboleta fosse para suas asas de modo e ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossa vida sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria alejados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favor e Deus me deu oportunidade. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Pai, que Deus te abençoe e que nós como família estamos sempre aqui para estar apoiando o Senhor, seja no que for, seja no que precisar. E também sabemos que sempre que precisamos do Senhor, o Senhor está disposto, está com o coração aberto. Independente de qualquer situação, circunstância, o Senhor está aberto para nos ajudar a entender a mão de nós. E mesmo que o nosso Pai nos abandone, nós sabemos que o Senhor Deus jamais vai nos abandonar. Amém? A gente tem uma poesia que fala, né? Botões de rosa. Rosa chinesa. Põe um botão de rosa enquanto pode. Botões de rosa. Rosa chinesa. Põe um botão de rosa enquanto pode. O velho tempo continua voando. E essa mesma flor que hoje me sorri, amanhã estará esfriando. O glorioso sol úmido do céu, quanto mais alto eleva-se a brilhar, mais cedo encerrará sua jornada, e mais perto estará de se apagar. Melhor idade não há que a primeira, quando a juventude o sangue pulsa um queijo, mas quando passa, piores são os tempos, que se sucedem e se arrastam em semente. Por isso, sem gato, usa o tempo, enquanto pode, viva festejar, pois depois de haver perdido os altos anos, terão o tempo dele para recompensar. Essa é a melhor idade. Não, vai não, vai não. Vai cantar parabéns. Vai não. De alguma coisa que vocês têm visto. Vocês têm assistido um programa de televisão
casos de família? Quem conhece até 7 anos, praticamente o tempo de estudo. O ano assiste. Eu assisti muito. Eu também assisto uma televisão. E agora falar tão pouca gente, tão pouca experiência. Tão pouca gente e tanta pouca experiência. Olha, aqui nós estamos em família. E nós poderíamos promover aqui um caso de família. E que esse caso de família poderia levar conhecimento, poderia levar talentos e poderia levar até sabedoria para muita gente. E muitas vezes seriam salvos pela experiência de cada um de vocês. Vocês podem fazer alguma coisa. Vocês têm aprendido alguma coisa. Não digo comigo, porque eu tenho tão pouca coisa a ensinar. Mas eu tenho certeza, se vocês se cuidar mais um pouquinho, de buscar conhecimento da televisão, dos livros, da revista, da programação cotidiana e da Bíblia, é o maior livro do mundo, e é ali que eu encontro a maior sabedoria. O conhecimento vocês encontram nas letras, o conhecimento vocês encontram na ciência, vocês encontram nos dicionários, nas revistas programadas, até no caso de família. Mas na Bíblia Sagrada, vocês precisam conhecer. Jesus tem um conselho e que eu jamais esqueci e aprendi muito na minha infância, valorizar o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês querem ser livres? Todos querem ser livres. Até uma criança depois de entender o mal ou o bem, ela vai dizer, não, eu quero ser livre. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus foi a maior mensagem que eu recebi através das palavras que eu vi nas igrejas, que eu tenho ouvido em outros lugares, é conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando você estiver conhecendo a verdade, você vai obedecer a verdade ou vai ficar para mentir. Então, automaticamente, se você conhece a verdade, você vai ser feliz. Porque você não vai errar se você falar sempre a verdade. Não vou contar experiência do mundo. Se eu for contar experiência de dia, hoje, amanhã, vai estar nas minhas experiências curtas que eu tenho. Mas então, meus queridos irmãos, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eu estou pronto para ouvi-los. Eu tive até uma mente na cabeça para fazer um parlamento, mas eu não posso fazer isso aqui agora. Se eu fizer aqui, agora vocês já estão cansadinhos, já passaram o dia, e agora está no fim da hora, cada um está tendo para outra filha, assim, né, trabalhadora, né, para o jeito da sua casa. Mas acontece que o parlamento é uma oportunidade de ouvir um e ouvir o outro perguntas. Gostaria um dia, se quiserem fazer isso, faça e marca me convida e fala. Olha, o parlamento que você disse é tal dia. O senhor vai lá para falar. E eu vou deixar, dentro desse parlamento, vou abrir um precedente para que cada um levante a sua curiosidade e pergunta. Meu avô, me diz o que é ter isso. Outro diz, meu irmão, o que você quer dizer? O que você é capaz de dizer sobre esta causa? Eu vou citar somente um exemplo. A pedofilia no Brasil. A homossexualismo no mundo. Eu sou capaz de contar e mostrar para vocês a desgraça que o mundo caiu e muitos batem palma. Dizem, mas ela era até bonita, né? Ela era mulher e virou homem. Ele era homem, agora virou mulher. Então, meus queridos, se apreciem, porque tem bombas para que vocês devem saber. E hoje não sei. Nada a declarar. Nada a declarar. Dá pausa. Não, não tem nada não. Não faz nada não. Não, não.